Bom dia, galera. Quem fala aqui é Marcelo Arpia, projeto 76,4. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês sobre a abertura de mercado hoje, sexta-feira, 19/9/2025, finalizando uma semana aí bem difícil, né? Acredito que essa semana teve essa puxadona aí, né? Na quarta-feira, e ontem lateralizou, praticamente o mercado não saiu do lugar, fechou praticamente no mesmo ponto de abertura aí, diferença muito pouca, né? Nem 200 pontos do ponto de abertura. E hoje nós vamos ter um mercado baixista. Por que eu falo mercado baixista? O mercado vai corrigir, né? O mercado está brigando aí para fazer uma superação de máxima, mas alguém vai bater nesse mercado aí hoje, provavelmente, porque para fechar uma semana, né? Os grandes players que tinham posições vendidas estão segurando esse topo aqui. Então, hoje, um fechamento de semana, hoje tem realmente uma decisão. Se esse mercado vem fazer essa correção ela está 145.786, né? É aí que eles precisam trazer esse mercado para voltar a subir. E eu acredito que se faça essa correção no dia de hoje. Nós temos aí o ajuste, né? Nós temos o ajuste aí bem no meio desse processo. Isso é interessante, porque se você tem aqui do ajuste até o ponto... Opa, uma ordem que ficou novamente em explicação de sala de aula, ficou aberta aí ontem e a gente não fechou. 400 pontos, né? Para o ponto. Perdão. 900 pontos aí, quase uma meta já para chegar lá. Então, por isso que eu digo, mercado abrindo acima, né? Abrindo acima desse ponto aí, tem que se procurar as vendas, né? Nós temos esse ponto aí, é um ponto de interesse, e temos o lá acima, que é outro ponto de interesse, 147.390. Um desses pontos aí, o mercado pode dar fazer uma correção. Isso abrindo acima do ajuste. Se ele abre abaixo do ajuste, tem essa probabilidade de compra aí, né, em 146.315, e lá no ponto que é o ponto de interesse maior de 145.786, como eu havia dito. Esse sim é madeira. Esse vai ter lote, vai estar pesado, porque ali é um ponto de extremo interesse dos grandes, né? Nós temos essas três compras, né? Logicamente, se houver ali uma briga e perder, o próximo ponto de compra é o fundo. Infelizmente, é aquele fundo ali onde os compradores vão estar lutando para poder não perder. Então, acredito que ali também teria um ponto de compra, né? Quem desse vendido, lógico, vai proteger esses pontos aí, fazer parcial e tudo mais, mas são três pontos que têm relevância no mercado no dia de hoje, sexta-feira. Vendas, nós vamos ter só apenas essa venda, lógico, lá em cima também tem, né? Se o mercado abre muito mais acima, aí tem esses outros pontos de venda aí que aparecem na tela. 147.888 e 148.054. Né? São esses três pontos de venda na máxima aí do dia. Mas eu não acredito que o mercado abra muito acima, né? O mercado abra mais abaixo desse ponto aqui. Mas se abre, então você já tem essa previsão aí de duas vendas acima, no caso, 3 vendas acima e 3 vendas abaixo, ok? Atentando para o automático do pivot point, que será calculado assim da abertura, né? Então tem pontos do pivot point ainda que já vai ser aberto aí para a gente. Aqui é uma previsão dos pontos, né? Não está marcado ainda, mas para a gente, na hora da abertura, já marca automático aqui, e aí sim regulariza esses pontos que eu estou passando aqui. Eu já estou passando aqui no cálculo manual, mas o próprio sistema vai calcular e vai dar esses pontos com relevância, né? Assim como foi dado aqui, né? No dia de ontem, você põe aqui, você vê que o mercado ele entregou ali, ó, um ponto com relevância, que foi o ponto da abertura. Para quem entrou vendido aqui, teve a meta, né, praticamente. Como eu havia dito em vídeos anteriores, os alunos pegaram essa operação, né, na primeira barra, o mercado veio aqui,
né? É previsto sempre, além da abertura do pivô, o próximo ponto e a saída no próximo ponto. Então foi extremamente perfeito a operação, porque foi a operação que a gente faz, que é uma operação padrão da sala, né? Entrou num pivô, passa o próximo, sai no próximo, ou seja, foi isso que ocorreu. Essa operação ela entregou aí 700 pontos, e quem pegou ela saiu, né? Ficou com a ordem de saída aqui, tocou e saiu. Quem não pegou a compra ficou com a ordem invertida, né? Ou seja, uma ordem de venda aqui. Aí sim, esse bateu a meta bonito, porque aí desceu vendido até os 1.000 pontos ali, quando o pessoal zera, que era o fundo, né? O fundo prévio lá, e aí o cara saiu ali da operação, porque sabe que ali entra muito força compradora, e foi o que ocorreu quando tocou, paviou na hora, voltando, né? Muitos fecharam ali, a ordem não foi pega, mas botou a ordem de saída ali, o mercado bateu lá tão rápido que não pegou a ordem, teve que zerar na mão, mas conseguiu zerar ali com 900, com 800 e pouco, porque foi uma pancada, né? Desceu e voltou, né? Não pegou a ordem, geralmente a gente põe a ordem para sair da operação, né? E aí acaba o mercado batendo e não pegando só a de saída. E aí teve que zerar, muitos tiveram que zerar na mão. E aí foi interessante essas duas operações. O resto do dia o mercado lateralizou e aí a gente ficou só assistindo, né? E como a gente não abria mais ordem, começamos a abrir ordem no simulador para se explicar e acabou novamente ficando uma ordem aberta ali do simulador, mas foi paradidático, né? A informação ali didática. Essa ordem não tem nada a ver com o nosso operacional, porque ela não está no ponto exato operacional, mas foi uma ordem explicativa ali no decorrer do dia da sala de aula. Beleza, galera? Isso é o índice. Como eu falei, tem esses pontos aí. Quiser bate um print aí dos pontos com relevância, né? Temos esses abaixo aí e temos esses acima aí, né? Então, é isso. Vamos para o dólar. O dólar, ele segue aí numa batida de baixa, né? O mercado vem perdendo o fundo, né? Perdeu o fundo, perdeu o fundo, perdeu o fundo, perdeu o fundo. E por interesse, né, de pivô, tu pode ver que ele entregou ali um ponto de pivô de venda, né? O mercado tem uma tendência baixista, pegou o ponto de venda, entregou venda. Pegou o ponto de venda, pegou um ponto de venda, entregou venda. Os pontos de pivot point, nosso, são pontos de extremamente assertividade, né? Aqui. Pegou compra, deu a compra. Tornou a voltar, deu outra compra. E essa, um caminhão de dinheiro. Caminhão de dinheiro. Para ele hoje, eu vou ver aqui agora o ajuste. Ajuste. O ajuste do dólar, ele está em 5,316. 5,316, né? Vai regular aqui. 5,316. 5,316. O doleta abrindo acima, né? O mercado está acima. Ele permanecendo abrindo acima desse ajuste, nós temos esses pontos aí, ó, de venda, 5,340, 5,334 e 5,328. Para compra, né? Nós temos esses pontos abaixo aí, né? Nós temos esse. Isso aqui não foi regulado, tá, galera? Nós temos esse ponto com relevância. Nós temos os dois aqui com relevância. Se o mercado vier, pode ser que ele não pegue, tá vendo?
ele não pega o segundo ponto, pega o primeiro aqui. Então, quem quer entrar na operação, não quer ficar de fora, paga o risco da primeira, entendeu? Já que é um ponto bem pequeno aí de stop, né? 6 pontos só no dólar. Então, paga o ponto da primeira aqui, né? Porque pode ser que ele não venha no segundo ponto de pivô e ele venha no primeiro. Para poder entrar comprado, tá, galera? Isso aí é para entrar comprado. O mercado pode vir, se ele vir, ele vai perder. Vai perder, você stop a operação. Se ele vir, você stop a operação. Faz parte, stop faz parte da operação. Você está entrando aqui na probabilidade. Aí o mercado vem forte, pá, rompe o fundo, te estopa. Parabéns, faz parte do mercado. Porque se você tem uma matemática positiva, essa operação que você foi estopado, você já ganhou em várias outras, né? Você pode muito bem pegar aqui o pivô ponte de venda e descer vendido aqui, e aí sim sair e não entrar. Então, tem toda uma probabilidade que você vai estar fazendo aí da matemática positiva do mercado. Se você pegou uma operação dessa aqui e saiu aqui, então você já captou, né, o seu stop que você pode tomar aqui. Então, vale a pena você entrar aqui, se o mercado volta a subir, já que o mercado está batendo nesse fundo aí com tanta força. A abertura de mercado ela veio forte. Foi um lote gigantesco ali para perder o fundo. Não conseguiu perder. Não conseguiu perder. Né? Foi defendido e voltou. Aqui é a mesma coisa, defendido e voltou. Então pode ser que permaneça aí a defesa do dólar e não perca esse fundo. Então, se o mercado vem e quem não está operando vendido, pode estar entrando comprado nessa operação. Então são as duas compras ali e tem essas vendas aqui acima, que são vendas que eu mais acredito que o mercado abra acima do ajuste e pegue uma delas para vir descendo. Beleza? Doletinha é isso. 3 vendas acima e 2 compras abaixo do ajuste. Um ajuste tem uma captação bem grande aí, né? 30 pontos para baixo, 22 para cima. Então é interessante. Beleza? O Bitcoin. O Bitcoin ele permanece na sua tendência, né? Ele permanece na tendência de alta dele aí. Ontem, se eu não me engano, a gente fez uma operaçãozinha no Bitcoin. Não sei se foi por aqui, eu não lembro onde foi a operação, mas foi numa dessas voltas aqui. Num tempo gráfico menor, eu não me lembro. Ele lateralizou, né? Depois. Eu não lembro aonde foi a operação, porque eu só passei e não executei. Eu acho que foi uma FIBO aqui que alguém entrou. Né? Uma FIBO que alguém entrou aqui. Foi essa FIBO aqui. Né? Foi essa FIBO aqui, ó. Foi feita uma operação aqui na sala, na FIBO, e que deu muito, muito, muito certo. Né? Fora do ponto de pivô, mas o Bitcoin ele respeita também os pontos de pivô, mas dá oportunidade além dos pontos, né? Então, assim, quem não pegou a compra aqui, né, aguardou uma retração e ela aconteceu. Aconteceu, a pessoa respeitou o operacional e fez a retração, né? Então, tá aí, operação. Saiu num ponto de pivô aqui acima. Acho que foi nesse ou nesse que foi saído. Porque como eu não fiz, eu só passei a operação, eu não lembro onde saiu. A maioria saiu por aqui e por aqui. Né? Me deu uma operaçãozinha legal. Operaçãozinha só mesmo depois do ponto de... Depois do índice, né? Ter feito logo na primeira barra ali. O pessoal ficou ocioso na sala e acabou operando o Bitcoin aí. Pegou 3.500 para quem saiu no pivô acima, né? Entra num pivô abaixo, pula um, aqueles pularam 2, né? Pularam 2 e entraram no terceiro, ou seja, tiveram essa operação de 3 e pouco ponto aí, foi só uma brincadeirinha só para mostrar o operacional como funciona. Depois o bichão ele lateralizou forte, não ficou em cima do pivô aí, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, e aí acabou não dando mais operação, não tendo mais interesse de ficar nessa briga aí. Quem entrou para tentar achar que o mercado vinha para baixo acabou saindo da operação, né? Porque viu que ficou batendo fundo e batendo topo.
quem entrou no pivô foi zerado saiu no 0 a 0, né? Protegeu ali, acabou saindo no 0 a 0. E quem não protegeu viu voltar tudo de novo e aí acabou abandonando a operação por um desses pontos aí, porque viu que estava lateralizado. O segredo do operador de mercado é identificar esse tipo de situação. Assim que você identifica logo na primeira, como você identifica na primeira? O mercado tem um fundo aqui, ele fez um topo, você entrou vendido, ele desceu, brigou aqui, pode ver que ele fez um fundo duplo, voltou a subir, foi no teu 0 a 0, não superou a máxima, você já identificou. Ele tem que superar a máxima aqui. Se ele não superar e voltar a cair, significa que não é que ele vai descer, não, é que ele vai voltar a ficar zigue-zagueando. Você identificou 1, 2, 3. Então, quando você identifica esse topo, um fundo e mais um fundo, você identificou uma lateralização. Ah, Marcelo, mas ele pode subir. Mas ele não subiu. Você já identificou aqui. Então você já sai fora, você já tira a mão. Você já tira a mão e fica assistindo, porque você sabe que essa porcaria vai ficar zigue-zagueando aqui, estopando. Você entrou vendido, ele vem e te estopa no 0. Você entrou vendido de novo, ele vem e te estopa no 0. Você entrou vendido de novo, se ele continuasse no mercado, ele ia te estopar no 0. Então, lateralizou, tira a mão, porque dá dodói. Dá dodói. Fica ali, perde tempo, se estressa. Mercado lateral não vale a pena operar. Não vale. Por mais que eu ganhe um dinheirinho, porque quando chega no fundo eu saio. Mas e o estresse? Vale a pena? Vale a pena você ficar nesse estressezinho de ficar pegando um pouquinho ponto? A gente que costuma... 3 mil pontos não é pouco, mas a gente que está acostumado a pegar muito ponto, quando vê isso aqui, não quer. Não quer. Beleza, galera? Fica aí as operações para hoje no índice, né? A abertura de mercado do índice. Abriu acima, tem esses pontos aí, né? E abriu abaixo, tem esses pontos aí. Quem não conhece o nosso projeto 76,4, é uma sala ao vivo onde operamos eu e mais um grupo de alunos e fazemos os nossos estudos prévios e operamos nos pontos de pivô. E lá você tem toda a explicação e a mentoria de como tudo isso funciona, como é feito esses cálculos, como nós chegamos a esses denominadores, o porquê de chegamos a esses denominadores, por que a nossa régua de Fibonacci tem o menos 11, tem o 111. Então, tem toda uma explicação que é feita por lá. Quem deseja participar desse projeto, comente aqui nesse vídeo que eu quero, e aí a gente vai estar fazendo contato, né? Ou então procure nossos contatos aí nos vídeos, que tem sempre na descrição alguma informação sobre nós. Faça contato conosco, que nós vamos estar liberando para que você participe lá no começo e veja como tudo isso funciona. Nosso objetivo aqui é divulgar e compartilhar o conhecimento do nosso operacional. Quem não é inscrito nesse canal, subscreve esse canal, né? Fortaleça o nosso canal. Seja inscrito aqui, compartilhe, dê o joia para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas consigam participar do projeto ou de alguma forma consiga evitar de se machucar nesse mercado financeiro. Beleza, galera? A todos vocês, aquele abraço e vencer a arpia.